sobre evangelização na família. E nós vamos começar lendo o texto bíblico que está relatado em Atos, no capítulo 16, a partir do verso 24. E diz assim: Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhes: Creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. É interessante que nesse cenário aqui, Paulo e Silas, eles haviam curado uma jovem adivinhadora, que tinha possuía um espírito mau. Mas aquela jovem, ela fazia adivinhações e existiam pessoas por trás que eles ganhavam dinheiro para que aquela jovem pudesse fazer essas adivinhações. Então, só que ela estava atrapalhando com suas adivinhações e com suas falas repetitivas, estavam atrapalhando o evangelho de Paulo e Silas. Então foi quando Paulo, ele pega e expulsa o demônio que tinha naquela jovem, e ela então para de fazer as suas adivinhações. Com isso, os seus senhor, eles que lucravam com o que ela falava, eles agora ficaram muito irados. E eles mandaram que açoitasse Paulo e Silas, e publicamente eles fizeram com que eles fossem à prisão. Mas algo aconteceu extraordinário. Após Paulo e Silas eles estarem orando, cantando e glorificando o nome de Deus na prisão, mesmo tendo sido açoitados, mesmo estando com dores no corpo, talvez porque eles foram espancados antes de ir para a prisão. Mesmo assim, eles cantavam e testemunhavam do poder de Deus naquela prisão. E todos os prisioneiros os ouviam fazendo aquilo. E de certa forma, se admiravam, porque imagina, uma pessoa que havia acabado de ser espancada, estava presa, sem fazer mal nenhum, e agora cantando de alegria, é um testemunho muito grande. Mas de repente o carcereiro, ele pega no sono e ele dorme. E há um terremoto muito forte. E tão forte o terremoto que as portas da prisão, elas se abrem. Então o carcereiro acorda assustado, ele tira a espada e quando ele vai se suicidar, Paulo dá um grito: Ei, não faça isso, porque nós estamos aqui. Ou seja, nós não fugimos da prisão. Claro, aquele carcereiro, ele estava com medo de que os presos haviam fugido. Ele foi indicado para cuidar especificamente de Paulo e Silas para que eles não fugissem da prisão. Mas eles estavam ali, eles não haviam fugido. Então o carcereiro, pelo testemunho poderoso de Paulo e Silas, e também pelas palavras e por ter visto que eles não haviam fugido da prisão, ele então perguntou: O que eu posso fazer para que eu seja salvo? É interessante que como Deus agiu naquele momento. O poder de Deus agiu de uma forma extraordinária, que o coração daquele homem foi tocado pelo poder do Espírito Santo. Então Paulo dá uma resposta muito direta para aquele homem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E aquele homem creu. E aquele homem leva Paulo e Silas para sua casa.
e toda a sua família se converte a Cristo Jesus, à fé de Cristo Jesus. Sabe, meus queridos, isso é muito interessante, porque quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós podemos levar essa mensagem para os nossos familiares. E existem muitas maneiras, nós podemos evangelizar os nossos filhos. Os nossos filhos desde pequenininho, através do culto familiar. Aqueles que ainda não sabem ler, os pais podem ler uma historinha para eles, orar junto com eles, ensinar a oração. É muito importante orar antes de comer, orar quando vai dormir, orar quando acorda. Essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes vão fazendo com que os nossos filhos eles cresçam nos caminhos do Senhor. Então essa é uma forma de evangelizar a nossa própria família. Ensinar a nossa própria família através de uma vida coerente, através de um testemunho verdadeiro, e não com palavras más e ações equivocadas, mas sim de uma forma correta, conforme a palavra de Deus nos ensina. Dando bom exemplo aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, nós podemos evangelizar a nossa família, o nosso lar. Sabe, evangelismo começa dentro de casa. Se nós não damos exemplo, se nós não evangelizamos o nosso lar, dentro da nossa casa, o que nós vamos fazer lá fora? Nós precisamos começar dentro do nosso lar, com o nosso exemplo, exemplo de vida cristã. Que Deus os abençoe, que vocês tenham um feliz sábado ao lado de Cristo Jesus.